enorme estar aqui com vocês hoje, nesse mega evento do Milken Institute, ao lado do André Esteves. A gente vai falar em português, porque são dois brasileiros aqui no palco, não faz muito sentido falarmos em inglês. Então, vamos direto ao que interessa, que é a nossa conversa aqui hoje. André, quais são hoje os principais vetores que estão movendo os mercados globais, na sua opinião? Bom, a conversa já é essa pergunta já é o resumo da... Mas eu tenho mais umas 15 para fazer. Olha, eu acho o que está movendo, a principal força que está mexendo com os mercados é o que se passa nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é que está mexendo com todos os mercados nesse momento. Por quê? A gente veio de um fim de ano onde a principal conversa de mercado era o excepcionalismo americano, né? Parecia que os Estados Unidos tinham atingido uma economia da perfeição. Mercados de capitais profundos, valuations altos, liquidez, inovação, educação e, ao mesmo tempo, desemprego ausente, inflação ausente e um governo recém-eleito com políticas ainda mais pró-business, né? de regulação, eficiência do Estado, release animal spirits, tax reduction. Então, tudo isso criou um ambiente de atração enorme de capitais para dentro dos Estados Unidos, de uma maneira justificada, porque, afinal, o wealth creation americano é incomparável com qualquer outro lugar do mundo. Então, capitais que iam para a Europa, para a Austrália, para o Brasil, para a Colômbia, eles estavam indo para os Estados Unidos. Com a chegada da nova administração, todo o lado positivo veio, mas também veio um lado um pouco mais volátil, para a própria personalidade do presidente, para o estilo do presidente, por algumas visões econômicas dentro da Casa Branca, a questão de tarifas, etc. E isso deu uma certa volatilidade de percepção em relação aos Estados Unidos. E o que parece ter acontecido, vamos dizer, year to date, ou do Liberation Day para cá, 2 de abril. Uma certa diversificação de portfólios globais. Então, aquela hiperconcentração de portfólios nos Estados Unidos e no dólar, ela se aliviou um pouquinho ao longo do ano. E aí você viu o euro se mexer, o real brasileiro se mexer, as bolsas em todos os lugares andaram, e os próprios mercados emergentes com uma performance espetacular. Então, acho que isso daí é o principal fenômeno do mercado. Mas, diante desse cenário que você acabou de descrever, há o risco de uma aterrissagem forçada? Sempre há, né? Mas não me parece que está acontecendo nada muito dramático na economia americana. No fundo, quando a gente fala de aterrissagem forçada, a gente também está se referindo aos Estados Unidos. Eu não estou achando que está acontecendo nada na Europa ou no Brasil, ou em emergentes, ou até mesmo na China, de mais impactante. Eu acho que nos Estados Unidos é que existe uma dúvida. Hoje a gente estava comentando de manhã sobre uma análise de economia em K-shape, né? Um K. Tem um mundo ligado a essa revolução tecnológica espetacular de inteligência artificial, indo muito bem, e o mundo mais tradicional indo não tão bem. E, de fato, quando você olha os indicadores, se pegar o próprio índice da Bolsa Americana, o S&P, e tirar as 7 ações com maior performance, você vai ver que a performance da economia real americana, ela não está grandes coisas, né? No fundo, as bolsas emergentes estão performando melhor do que a economia real americana. E existe uma preocupação, da qual eu compartilho, que é o tamanho do investimento nesse mundo de inteligência artificial. Se, de um lado, nós vamos ter ganhos de produtividade espetaculares na nossa frente, por outro lado, a gente não tem certeza do business model, né? Quando você olha o volume de CAPEX que essas empresas estão fazendo, o volume é significativo, né? Esse ano vai ter mais ou menos uns 350 bi de dólares de investimento em CAPEX ligados à inteligência artificial. Só para ter uma dimensão, o volume do suporte americano à sociedade americana durante o Covid foi 400 bilhões, ou seja, temos um Covid por ano em cima de uma corrida
pela liderança ou pela supremacia em AI, que, de um certo modo, é muito bom para o resto da economia, porque vai estar aquecendo a economia com outras coisas, infraestrutura, etc. Por outro lado, cria uma certa incerteza quanto a um potencial excesso de valuation dessas companhias. Na semana passada foi uma semana de correção dos índices das bolsas americanas e muito driven por essa incerteza. De novo, essas empresas elas tiveram um sucesso enorme pelo seu business model, que era muito pouco capex intensive e uma escalabilidade enorme. Cada novo usuário global era um lucro. Agora entrou no modelo um pouco mais industrial, onde cada novo usuário requer mais capex. Então, tem uma certa mudança de business model e uma incerteza, né? Nós vivemos ano passado o DeepSeek Day. Ano passado, não foi esse ano ainda. O DeepSeek Day. Né? E o DeepSeek Day, ele, para mim, tem pouco a ver... Foi o começo do ano. Foi no começo do ano. Pouco a ver com o DeepSeek está na China, ou está na França, ou está no Brasil. É simplesmente uma visão alternativa de modelo tecnológico para lidar com AI. Então, eu acho que existe umas incertezas, sim, e existe, sim, o risco de alguma correção mais forte. O reposicionamento geopolítico do mundo, aí eu estou falando Estados Unidos e China, guerra na Europa, tensões no Oriente Médio, isso de alguma forma muda a maneira como os países emergentes devem se posicionar? Olha, não muda e não muda, né? Eu acho, olhando até para o caso do Brasil, nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou o nosso fracasso. Então, nesse sentido, não muda, a gente tem que continuar fazendo o certo do lado de cá. Agora, a gente caminha para um mundo menos multilateral, né? Eu acho que é uma opção americana, com muitos questionamentos sobre essa infraestrutura global que foi criada, organizacional, no pós-guerra, né? ONU, OMC, COP, enfim... Toda essa infraestrutura que eu acho que integrou mais o mundo, que veio a reboque da crescente globalização, ela, de alguma maneira, está sendo questionada pelos Estados Unidos, que é a principal potência global. Combinado a isso, a ascensão da China, seja do ponto de vista econômico, militar, tecnológico, que é incontestável, né? A China se tornou uma potência tão relevante quanto os Estados Unidos. Obviamente que esses dois fatores criam algum tipo de mudança no quadro global. Agora, mesmo que qualquer grande deslocamento geopolítico produz vencedores e perdedores, mesmo que no net seja negativo para a sociedade, tem vencedores e perdedores. Nesse caso, eu não necessariamente vejo o Brasil ou até mesmo a América Latina como um perdedor. Eu acho que existem oportunidades para você capturar nesse mundo um pouco mais polarizado, menos multilateralizado. E a base disso primeiro, o Brasil é um friendly nation. Então, nós temos boas relações com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com o Middle East, com nossos vizinhos. Nação pacífica, numa região pacífica do mundo. E segundo, full of natural resources. Né? Se você olhar os próximos 20 anos, do delta de crescimento de consumo alimentar do mundo, né? O delta dos próximos 20 anos, o Brasil vai ser provedor de 80% disso, do ponto de vista de produção. Esse é um tremendo soft power que a gente não usa direito, mas é uma posição geopolítica muito relevante. Então, eu acho que tem espaço, sim, para a gente ter um lugar ao sol nesse mundo menos multilateral e talvez até com mais oportunidades ainda, porque a gente tem que manter a nossa postura amigável, neutra, porque às vezes, volta e meia, a gente esbarra de um lado um pouco mais para a esquerda, esbarra um pouco mais para a direita. Graças a Deus o carro não saiu da pista, né? Só bateu no meio-fio 2 vezes, mas nós continuamos lá tá ali. Direitinho. Então, que a gente mantenha esse caminho, que eu acho que pode ser positivo, esse mundo para um país como o Brasil. Agora, o que a gente pode fazer para usar melhor esse soft power que a gente tem? Olha, eu acho o mundo, e aí
ele se tornou mais hostil à diplomacia tradicional, né? Você vê nesse passado recente aqui de turbulência com os Estados Unidos, eu acho que o setor produtivo foi muito importante, né, em baixar um pouco a bola da relação Brasil e Estados Unidos, como se deveria, né? Eu acho que não tinha nenhum sentido você entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos, ainda mais para uma iniciativa americana, né? Afinal, o Brasil tem déficit com os Estados Unidos comercial, não tem muito sentido. Então, o nosso posicionamento foi correto. Eu acho que foi correto com muita ajuda do setor privado. Eu Sim. acho que a gente tem que continuar, nós, setor privado, continuar vestindo essa carapuça de ter um papel nessa relevância geopolítica e explicar da nossa relevância, do como nós podemos ser importantes e provide food security globalmente, provide energia limpa globalmente. Então, acho que tem alguns strengths que, gradualmente, a gente deve cada vez highlight mais. Deixa eu pegar algo que você falou no começo da nossa conversa sobre inteligência artificial. Esse novo ciclo de IA e de tecnologia, ele pode acabar gerando um novo ciclo econômico, um super ciclo econômico global? E como é que o Brasil se posiciona nisso tudo, na sua opinião? Olha, pode por dois vetores. Primeiro, pelo tamanho do investimento requerido em infraestrutura, que é o que está acontecendo, os 350 bi que eu mencionei aqui mais cedo. Isso daí, se você até tirar a atividade econômica gerada por esse investimento de dentro da atividade econômica americana, você vai ver que a economia americana está tendo um desempenho medíocre. Então, está sendo já relevante esse ciclo de investimentos. Agora, o que eu acho que vai ser mais significativo não é esse ciclo de investimento. Eu acho que é a segunda parte, que é o ganho de produtividade que a AI vai trazer e vai ser muito rápido e vai ser muito global. Então, nós aqui no Brasil vamos ter a mesma oportunidade de capturar os ganhos de produtividade nas nossas empresas que uma empresa nos Estados Unidos, na França ou na China, né? A evolução tecnológica vai estar liderada por lá. O ganho de produtividade vai ser global. No caso específico brasileiro, eu acho que a gente tem que seguir um pouco o que é a nossa vocação. Não adianta a gente querer inventar moda e vamos fazer agora uma fábrica de chip no Brasil. Não vai funcionar. Quem botar o dinheiro nisso vai perder dinheiro. Nós não temos essa vocação. Falta engenheiro no Brasil para isso. Não dá para fazer. Agora, a gente pode ser um provedor de infraestrutura relevante para essa rede global que começa a se montar? Pode. A gente, como eu disse aqui, 85% da matriz energética brasileira é limpa, a energia é barata, a gente sempre precisa melhorar um pouco o regulatório, mas a energia que a gente gera de verdade, ela é barata, tem pouquíssima necessidade de subsídio, e ao contrário de você fazer renewables na Inglaterra, você vai ter que ajudar a roda a girar. Aqui não, é muito mais fácil, né? Pelo sol, pelo vento, pelos rios, etc. Então tem uma oportunidade, para mim, maravilhosa. Energia barata, energia limpa, um grid sofisticado. No Brasil, se você faz uma nova térmica e vai plugar no grid, demora 2 anos para você fazer isso. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, demora 2 meses, no Brasil demora 2 semanas. Sim. Então, a gente está seguindo o investimento em infraestrutura, seja leilão de capacidade, seja leilão de linhas de transmissão. Então, eu gosto de ver por esse ângulo e vejo, sim, uma oportunidade que, se a gente play the game direito, a gente pode capturar um pouco essa necessidade global de infraestrutura, basicamente data centers e geração de energia aqui no Brasil. Isso a gente tem vocação para fazer, nós temos competitividade global para fazer, resolver uma parte disso com esse PL de data centers, que reduz a tarifa para 0, já foi o primeiro passo, mas tem que fazer um pouquinho de mexida regulatória sobre lei de proteção de dados para a gente poder ter certeza que o Brasil é um hub para esses giga data centers, que nós somos mais competitivos que a Virgínia e que o Texas para isso, e muito mais do que qualquer lugar da Europa. Como é que você avalia a nossa atual política econômica e especialmente a fiscal?
Olha, a gente vive uma coisa um pouco idiosincrática, né? Porque a gente está... não existe uma perfeita ou uma otimizada coordenação entre a política monetária e a política fiscal. No fundo, eu preferia ver a política fiscal um pouco mais apertada e a política monetária um pouco mais frouxa. Então, o Banco Central ele segue um script, ele é quase como um AI agent, né? Você dá os insumos e ele define a taxa de juros. Não tem muita voluntarismo nisso aqui, existe uma ciência, uma modelagem e tal. Mas não está alta demais, não, André? Não, está alta demais. Eu acho que a taxa, o Brasil não merecia 15% de taxa de juros. Acho até que o juro vai começar a reduzir logo, acho que no início do ano a taxa de juros começa a cair no Brasil e acho que vai ter uma longa queda, mas eu não estou preocupado com isso. Acho que o importante para nós é saber qual o tamanho do ciclo, que o juro vai começar a cair em janeiro, vai ter uma queda gradual, isso já está contratado ao longo do ano inteiro que vem, isso vai acontecer. Agora, se o juro vai parar em 11 ou vai parar em 7, é a resposta que a gente tem que ter, e isso tem muito a ver com o que será a política fiscal do próximo governo, quem quer que seja eleito. E aí eu acho que a gente precisa ter uma coordenação maior entre política fiscal e política monetária, né? Porque senão você está dirigindo um carro, é como se você estivesse com um pé no acelerador, que é a política fiscal, e outro pé no freio, que é a política monetária. Obviamente que não é a maneira mais otimizada de você dirigir o carro. E olha, tem muito essa história, puxa, mas é difícil fazer um ajuste fiscal no Brasil. A gente precisa de uns 2% do PIB de ajuste fiscal, e eu não vejo nenhuma dificuldade de fazer isso. A gente está com um grau de despesa altíssimo, tem enorme espaço para a gente fazer coisas. Você olha, por exemplo, a gente está com desemprego zero, que é uma benesse, e temos uma política de salário mínimo com reajuste anual real, que é uma coisa questionável. Meio você dar reajuste real no salário mínimo no momento que o desemprego está zero. Só que tem uma coisa que é muito pior do que isso tag along toda a previdência brasileira, também com reajuste de 2,5%. Ou seja, o sujeito no Brasil que está aposentado tem um ganho de produtividade de 2,5% todo ano sem fazer nada. Porra, nem as sociais-democracias europeias têm isso. Não existe esse negócio em nenhum lugar do mundo. Então, assim, tem ganhos que são óbvios de serem feitos e a gente precisa seguir esse caminho, né? Eu acho, por exemplo, eu sou um defensor do Bolsa Família desde a sua concepção. Acho muito importante o país como o Brasil ter uma rede de proteção social. Acho que a ideia é brilhante. Só que isso foi crescendo, se espalhando. Tem programas em estados, municípios e tal. E aí a gente ficou com uma rede de proteção social maior do que a da França, da Noruega, da Suécia. Não parece compatível, ainda mais com o cenário de falta de mão de obra, né? Parece que a resposta é você pegar esses programas de menor produtividade, que você tem menos, já atingiram seus objetivos, refluir um pouco e empurrar essa turma para dentro do mercado de trabalho. Isso cria mais formalização para a economia, mais impostos, mais capacidade de produção, dignidade de você trabalhar formalmente, dar o exemplo à sua família. Então, eu acho que tem ajustes que precisam ser feitos. Eu espero que sejam feitos por qualquer governo que seja eleito, ou a continuidade do atual, ou uma transição de poder. Eu acho que esse vai ser o caminho de um segundo mandato. Isso vai definir se o nosso juro vai ser 6 ou 7 ou vai ser 10 ou 11. Sim. Puxando agora para o BTG Pactual, de que forma o BTG Pactual está ajudando a transformar oportunidades econômicas em projetos concretos aqui no país? Esse é o nosso job description, né? No fundo, aqui todos na plateia são clientes ou clientes potenciais e você, como investment bank, você tem o privilégio de ajudar as companhias a darem o próximo passo, seja financiando, seja provendo advice, seja abrindo capital. Então, no fundo, eu digo que a minha profissão é um privilégio, porque você está sempre ajudando o empresário a dar o próximo passo. Seja ele um investidor estrangeiro que quer vir aqui para o Brasil, uma empresa brasileira que quer fazer investimento fora, ou simplesmente alguém que está promovendo uma consolidação setorial, uma otimização de estrutura de capital. É isso que a gente faz todos os dias e que me deixa muito satisfeito.
Se você tivesse que elencar 3 prioridades fundamentais para ajudar no desenvolvimento do Brasil nos próximos 10 anos, quais seriam elas? Olha, eu acho que do ponto de vista macro está muito fácil e muito óbvio, né? É o tema fiscal. Eu não vejo nenhuma discussão sobre não ter nada de errado acontecendo na inflação, contas externas, meio mercado de capitais, sistema financeiro, isso aí está tudo equacionado, né? No fundo, a gente olhando aqui, nós somos todos mais ou menos de uma mesma geração empresarial, né? Sempre foi mais difícil, né? Seja quando o presidente Fernando Henrique assumiu em 94, quando o presidente Lula assumiu em 2002, ou nas eleições de 94, 2002, 95, 2003, era muito mais difícil. Você tinha um problema ali, que tinha um leão te esperando no canto da sala. Agora o leão está lá, depois da Avenida Paulista, está longe. Um gatinho. Está muito mais fácil de resolver. Não tem problema nenhum emergencial, a economia funciona, a gente já teve várias transições políticas. Então, eu estou achando que está muito fácil. Agora, do ponto de vista macro, a gente não entrar nessa de achar que a crescimento da dívida não tem restrição, porque a restrição está aí, nesse juro de 15%. Do lado microeconômico, eu acho que a gente tem que ter uma agenda pró-business, uma agenda atenta às oportunidades. Eu acho que a gente está se mexendo razoavelmente rápido nessa oportunidade de AI, do ponto de vista de infraestrutura, e eu acho que tem várias outras que a gente pode fazer. Não tem solução artificial, né? A gente não vai criar desenvolvimento a partir do governo A ou do governo B, isso não vai acontecer. O BNDES vai ser o salvador da pátria, também não vai acontecer. Ótimo que existe o BNDES, está fazendo um bom papel, de forma profissional, comedida e tal, mas a grande mola propulsora é o mercado de capitais que está pronto. Aí, hoje, qualquer empresa de infraestrutura pode emitir uma debênture, liga lá para o BTG, emite uma debênture de 20 anos em 2 semanas. Isso nunca aconteceu e pouquíssimos mercados emergentes têm essa oportunidade. Então, eu vejo o Brasil como um espaço muito bom de oportunidade. E do lado de gestão, a gente no macro é o fiscal sem discussão nenhuma, e no micro a gente tem uma agenda pró-business, né? Mais simplicidade, menos burocracia, menos licenciamentos. Não que você não vá ter que os licenciamentos, mas não dá para você demorar 1 ano para ter um Habits numa grande cidade brasileira, isso é um absurdo. Então, acho que na agenda micro é uma direção de produtividade, e há uma constante apertação de parafuso. E no macro fiscal. Bom, nosso tempo acabou. Infelizmente, eu poderia ficar aqui horas conversando com você. Mas considerações finais, comentários finais seus, fique à vontade. Eu acho que a gente já passou por tudo. Talvez a conclusão desse ambiente externo, do nosso ambiente aqui local, é que o nosso sucesso, a gente levar o Brasil e a nossa sociedade para um lugar melhor, a boa notícia é que só depende da gente. Então, nós não estamos dependendo de nenhum grande país, de nenhuma grande associação, de nenhum grande desejo de algum governante mais temperamental. Não precisamos de nada disso. Se a gente fizer o certo, a gente vai em frente e gerar uma opção de oportunidade para todo mundo que está por aqui. Muito obrigada, André. Uma salva de palmas aqui para ele. Obrigado, Cris. Obrigada a você. Laura, obrigada a você. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, abrindo esse dia que eu tenho certeza que vai ser muito frutífero, com muita informação para todos vocês. Obrigada e bom evento para vocês. Acho que a gente precisa tirar uma foto.